nós também vamos criar um campo do tipo data para a gente registrar nele a data de inclusão desse imóvel, tá? Acompanhar aí quanto tempo demorou para ser comercializado, né? Então, a gente vai escolher o campo do tipo data. Vamos avançar. E o nome desse campo vai ser data, bem simples. Então, descrição, texto de ajuda, vocês já entenderam. Vamos falar aqui desse obrigatório? Na modelagem de dados, a gente precisa definir e observar quais campos necessariamente precisam estar preenchidos pela questão da organização das informações desse banco de dados. E existem duas formas de você estabelecer uma obrigatoriedade para esse campo, né? Da forma funcional da gente configurar, existem duas formas. Uma, se você diz que esse campo é obrigatório, aqui no momento que você está criando o campo, o que você quer dizer com isso? Que é muito forte esse relacionamento de obrigatório. Em qualquer layout que você utilizar esse campo, dentro desse objeto futuramente, por exemplo, a gente pode criar outros tipos de registro. Por exemplo, eu quero que no objeto imóvel, quando eu for cadastrar um imóvel, eu quero que fique separado por tipos de imóvel. Eu quero cadastrar imóvel do tipo apartamento, eu quero ter imóveis do tipo casa, do tipo chácara, do tipo lote, enfim. Então, se na análise de requisitos for solicitado que esse objeto ele tenha esses tipos de registros, que os registros sejam categorizados, toda vez que eu tiver um registro, essa categoria, por exemplo, de casa, eu vou ter um layout específico para casa, com campos que não necessariamente podem aparecer no layout do apartamento, porque são registros diferentes, com peculiaridades, com especificações. Então, se o campo data, que é um campo que provavelmente apareceria em todos os tipos de registro, seja eu cadastrando um apartamento, um lote, um terreno, uma fazenda, se eu torno ele obrigatório, o que eu digo? Que esse campo ele vai aparecer em todos os layouts e que ele precisa ser preenchido. Eu não consigo salvar um registro com este campo em branco. Agora, se eu não obrigo aqui, mas dentro do layout eu digo que ele é obrigatório, por exemplo, para o layout no momento que eu estou criando um apartamento, eu estou criando um registro para o tipo de registro apartamento, ele vai ser obrigatório somente para o layout de apartamento. Ah, mas eu utilizo ele também para casa. Mas se lá no layout, se aqui ele não está marcado como obrigatório, e lá no layout de página eu também digo que ele não é obrigatório, ele não será um campo obrigatório. Então, entre aspas, é um relacionamento mais fraco colocar a obrigatoriedade ali no layout de página. Aqui, tá vendo? Logo abaixo do campos e relacionamentos, eu posso criar uma infinidade de layout de página e escolher quais campos vão aparecer naquele layout. E aí, eu atribuo esse layout para um tipo de registro, de forma que, quando eu for criar um imóvel, antes de aparecer a tela com os campos para eu preencher, eu preciso escolher: é apartamento? É casa? É fazenda? Ah, é apartamento. Então tá. Então, se o campo data é obrigatório, qualquer registro que eu crio dentro de imóvel, eu preciso preencher esse campo. Agora, se ele não é obrigatório aqui, mas ele é obrigatório para fazenda, o campo data só vai ser requerido como obrigatório para fazenda. Então, criei um registro, salvei. Se o campo data não estiver preenchido, eu não consigo salvar. Eu vou tomar uma mensagem de erro dizendo: preencha os campos obrigatórios, certo? Então, eu avanço aqui, só mesmo uma observação para vocês entenderem a questão da obrigatoriedade. Vou deixar padrão aqui, vou deixar padrão aqui e vou pedir para salvar e criar. Agora a gente vai criar data de inclusão. Acho que eu já tinha criado data, né? Já tinha criado, eu acho. Agora nós vamos criar um campo chamado logradouro. E ele vai ser um campo do tipo texto. Esse campo é muito utilizado, gente. Ele é um campo mais flexível, ele permite combinação de letras e números. Quem precisa criar alguma automação nos campos, geralmente pede para criar um campo de texto, porque aí a especificação desse campo vem através da automação, seja um flow, seja um código. 250 é o limite máximo aqui de caracteres para esse campo, e a gente vai avançar. Padrão, salvei e criei.
Pronto. O próximo campo que a gente vai criar é o campo do estado, para a gente continuar organizando as informações relativas à localização desse imóvel. Esse campo estado vai ser um campo do tipo lista de opções. Lista de opções é muito utilizado quando você tem respostas pré-definidas. Porque estados, a gente tem uma quantidade de estados, então eu não consigo ter uma resposta diferente do que o nome de um estado. Então, o que que eu faço aqui? Eu venho aqui no digitar valores e coloco o nome ou a sigla dos estados, para o usuário do sistema só clicar por sobre o estado que ele precisa selecionar e já marcar o campo como da forma correta. Isso tira o risco, por exemplo, se fosse um campo texto dele escrever o nome errado, né? O sistema ele fica mais limpo, ele fica mais funcional se eu crio uma pick list nesses casos onde os valores eles são definitivos. Aí, no caso da minha imobiliária aqui, eu trabalho somente com esses 4 estados aqui da região sudeste do Brasil: São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. Então, eu vou trazer só esses 4 valores, lembrando que essas informações estão nas observações estão na descrição desse vídeo, tá? Então, você pode pegar essas informações lá para preencher os campos. Aqui eu vou manter padrão e vou salvar e criar. Depois eu vou criar um campo, que também é lista de opções, chamado cidade, pelo mesmo motivo. A quantidade de cidades aqui da minha imobiliária, ela é limitada. Então, sempre vai, a resposta de quem está criando o registro, sempre vai se basear nessa lista, né? Então, o nome aqui é cidade, o nome do campo é cidade, e eu vou digitar os valores, e aqui estão as minhas cidades, onde eu comercializo imóveis: Vitória, Vila Velha, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E eu avanço até o fim, salvo e crio. Por fim, a gente vai criar um campo chamado bairros. Da mesma forma, é limitado, são bairros específicos que a minha imobiliária trabalha, então nada melhor do que uma listinha de opções. Bairros, vou digitar os valores, coloquei aqui alguns bairros do Espírito Santo, da minha terra, daqui da região de Vitória e Vila Velha, mas vocês vão entender. Essa opção aqui, gente, dos valores, use a definição de valor de lista de opções global. Por exemplo, aqui em Setup, você consegue criar listas globais. O que é uma lista global? É uma mesma lista que pode ser utilizada para campos que têm um mesmo escopo em objetos diferentes. Por exemplo, eu preciso de um sim e não. São valores muito comuns de uma lista de opção. Pessoa física, sim ou não? Tarifa social, sim ou não? Então, o que eu faço? Eu crio uma lista global com 2 valores, um valor sim e um valor não, e eu posso utilizar essa lista global dentro de um campo quando a resposta desse campo precisa ser, por exemplo, sim e não. Aqui, nesse caso, a gente não vai utilizar a lista global, mas a lista global tem essa função de você, quando você tem diversos campos que precisam de uns mesmos valores, você aproveitar e tirar ele da lista global. Então, eu avanço, aqui só uma explicação para vocês, avanço até o fim e salvo. Então, os nossos campos, eles foram criados, e agora a gente vai ver o layout de página, que é uma outra parte da nossa modelagem de dados. Quando eu criei o imóvel, vocês viram que já foram salvos alguns campos padrão. Da mesma forma, eu tenho um layout de página padrão. Quais os campos que esse layout de página padrão já traz quando eu crio um objeto? Os campos padrão. Porque no layout de página, o que eu tenho? A organização dos meus campos numa tela para que o usuário do sistema ele veja esses campos organizados da melhor maneira possível. Então, o objetivo do layout de página é você organizar mesmo a experiência do usuário com relação àquela tela que ele precisa preencher. Quando a gente criou os campos, a gente já foi informando que esses campos já poderiam ser inseridos no layout de página. É a nossa última tela antes de salvar. Nós mantivemos ali flegado o layout de imóvel, então os campos já vieram. Aqui, olha, o layout de página por padrão, na parte de informações, ele já é criado com 2 colunas. Então, a gente vai carregar alguns campos para cá, ó, vai arrastar,
Logradouro, na verdade, vai ser estado, bairro, cidade, logradouro, e o proprietário, que é aquele exemplo que eu mencionei que você pode atribuir a um corretor de imóveis, a gente vai trazer aqui para informações do sistema. Poderia ficar ali, mas vamos trazer para cá, que aí vai ficar mais organizado. Tá vendo que eu dei uma mexida no layout, modifiquei a posição dos campos? Agora é só eu vir em salvar. Já temos o layout de imóvel organizado. Como que a gente consegue visualizar esse layout como se a gente fosse um usuário do sistema? Como que a gente consegue testar se ficou legal tudo isso que a gente configurou? A gente vem aqui, ó. Tá vendo essas 9 bolinhas aqui? Que você coloca a mãozinha e aparece o nome iniciador de aplicativos? É aqui. Vocês lembram em qual objeto nós salvamos? Em qual aplicativo? Olha, iniciador de aplicativos, eu vejo os aplicativos. Vocês lembram em qual aplicativo a gente salvou? O objeto imóvel. Nós salvamos no aplicativo de vendas. Então, nós vamos abrir ele para a gente poder visualizar. E ele está aqui, ó. Vendas. Provavelmente ele vai aparecer aqui no último, aqui no mais, ó. Não apareceu. Imóveis. Então, aqui, olha, eu consigo visualizar o objeto de imóveis. Depois a gente tem que ver o porquê que ele já não veio aqui para o console não, para o aplicativo de vendas. Mas chegamos até o objeto e agora eu vou criar um imóvel. Vou cadastrar um imóvel. O valor é 500 mil. Olha o proprietário aqui, olha. Eu consigo buscar um contato. Esse aqui é um contato que está cadastrado no sistema, olha. Aí eu consigo puxar esse contato que está cadastrado no sistema e atribuir ele como sendo o proprietário desse imóvel. A data é hoje. Estado, Espírito Santo. Bairro, Jardim Camburi. Cidade, Vitória. Na verdade, cidade era para vir por cima de bairro. Engraçado, né? A gente fez a configuração, mas ainda está no delay aqui. Ele está meio bagunçado. Às vezes demora um pouquinho para atualizar quando a gente está no playground. E aqui a gente vai escrever Avenida 15 de novembro. Podem ver que ele aceita letras e números, porque a gente escolheu um campo do tipo texto. Salvei. Ah, tá. No valor válido, ele pede para você colocar 100 caracteres. Pronto, aí ele formata. Agora eu consigo salvar. Prontinho, olha, aqui já veio certinho, ó, estado, bairro, cidade, logradouro. É só a cidade tem que vir em cima do bairro, que é uma questão de ajuste de layout. Quando a gente testa, a gente vai observando, né, as coisas que a gente fez. Então, aqui foi o que a gente criou. A gente está no objeto imóvel, nós criamos um registro de um imóvel, cadastramos o imóvel no sistema que precisa ser vendido a 5 milhões, e está aqui, olha aqui, ó, a numeração automática que ele gerou. Ó. Esse imóvel é o A0001 da proprietária Andy Young. Olha, quando eu clico no nome dela, eu já recebo maiores informações sobre ela. E se eu clico aqui, ó, é um link clicável. Eu vou para contatos. Em detalhes, eu tenho informações sobre ela, eu consigo fazer contato com ela, eu sei o endereço, telefone e tudo mais. Beleza? Então, voltando aqui para o meu cadastro de imóvel, uma coisa que eu não sei se vocês observaram, que ficou meio bagunçada, que a gente vai tratar para poder fechar o nosso vídeo de hoje. Vamos dar essa propriedade também para a Andy, que já está aqui no campo da pesquisa. Quando eu venho aqui no estado e escolho, por exemplo, São Paulo, o ideal seria que eu visse aqui somente cidades de São Paulo. Por quê? Isso pode gerar um erro. Sem querer, você pode colocar o estado como São Paulo e a cidade como Vitória. E a gente começa a ter um problema de higienização de dados, de veracidade desses dados, o que vai gerar, por exemplo, gera informação errada, né? Gera incoerência no sistema na hora de você ter relatório, que é onde você pega dados
você ter um filtro do estado de São Paulo com a cidade de Vitória vai gerar insights errados, informações erradas. Então, o que que a gente vai criar aqui? Um recurso de dependência de campo, de forma que, quando eu escolho o estado de São Paulo, eu só vejo as cidades de São Paulo. E isso vale para todos, inclusive para bairros também. Escolhi a cidade de São Paulo, só vou ver os bairros relacionados a São Paulo, não vou ver essa galera toda aqui, que pode gerar erros. Então, como que eu faço? Eu volto aqui no Setup, ó, configuração aqui no cantinho, clico, eu venho em gerenciador de objetos, e eu vou para o meu objeto de imóveis. Digito aqui na busca rápida, imóvel, abro o meu objeto, e eu venho aqui em campos e relacionamentos, pessoal. Aqui eu tenho um botão chamado dependências de campo, que é onde eu consigo fazer essa configuração. Para esse objeto eu não tenho nenhuma dependência criada ainda, mas nós vamos criar agora duas dependências. Uma que vai do estado para o município e outra que vai do município para o bairro. Então, eu peço para criar. O campo de controle aqui da nossa primeira dependência vai ser o estado, que ele está acima na camada. Então, se eu escolho ES, eu só posso ver as cidades do ES. Eu continuo e ele me traz uma tela me mostrando os valores exatamente dos campos que a gente escolheu, tá vendo? Ó, estado versus cidades. Então, os valores foram organizados assim. Então, o que que eu tenho? Eu tenho no Espírito Santo Vitória, clico duas vezes sobre o valor Vitória, e Vila Velha. Em Minas Gerais eu tenho Belo Horizonte, no Rio de Janeiro eu tenho Rio de Janeiro, clique duplo, e em São Paulo eu tenho São Paulo, prontinho. Então, quando eu escolher o valor São Paulo no campo Estado, eu só vou ter visibilidade para a cidade de São Paulo. E assim, por conseguinte, feito isso, eu salvo e eu já tenho a minha dependência de campo criada. E aí nós vamos criar mais uma dependência, que vai de município para bairro, é a nossa próxima camada. Crio. O meu campo de controle vai ser cidade. Definindo a cidade, eu preciso ver apenas os bairros que são pertinentes àquela cidade. Em Vitória, quais são os bairros pertinentes? Todos, na verdade. Eu só criei para os bairros de Vitória. Os demais não têm bairros. Então, eu salvo, mas poderia ter aqui, tá, gente, valores para bairros das outras cidades. Mas aqui é só para a gente... 4 valores dos campos não tem valores dependentes incluídos. Ah, eu fiz errado aqui, gente. Vamos lá. Praia da Costa, Itapuã, Itaparica, Vila Velha. O resto é Vitória. Vamos dar uma checada aqui no layout de página para ver aquela organização dos campos? Layout de imóvel. Estado, bairro, cidade. Realmente, tem que trazer a cidade aqui para cima. Opa! Eu clico nela e subo. Estado, cidade, bairros, Logradouro. Aí o Logradouro já é muita opção, né? Então a gente deixa um campo de texto para ser escrito à mão. Então eu volto aqui no meu iniciador de aplicativos, porque a gente já fez as dependências, a gente precisa testar o que a gente fez. E nós vamos escrever aqui o nome imóveis, que faltou, acredito que faltou a gente inserir no objeto de vendas. No console ele já vai automaticamente. Aqui no objeto de vendas eu não vi isso acontecer. No objeto, não, desculpa, gente, no aplicativo de vendas, eu não consegui ver o objeto de imóveis. O valor é 400 mil. O proprietário, vamos manter a ENDE. A data, vamos manter hoje. Estado, Rio de Janeiro, ainda não atualizou, ó. A cidade, Rio de Janeiro. Vocês podem ver que não aparece mais aquele monte de opção. Ah, não, eu quero o Espírito Santo. Cidade, Vitória ou Vila Velha. Se eu vier a Vitória, ó, abriu a opção dos bairros de Vitória aqui. Ah, não, a cidade é Vila Velha. Quais são os bairros?
Tá vendo? Então, a dependência de campos, ela estabelece quem é para ver o quê. Quando eu seleciono o campo de cima, o campo controle, o campo controlado ele já é configurado para atender somente quem é controlado por aquele controlador, certo? Então, nós vamos escolher aqui nenhum, não. Praia da Costa, Rua 10, salvei o meu registro. Prontinho, aqui ainda ficou no delay, mas a gente chegou a alterar. Org Developer às vezes demora mesmo para atualizar as edições que a gente faz, ou talvez um F12 que resolveria, mas para o nosso entendimento funcionou. Bom, então nós temos aqui algumas definições básicas da modelagem de dados. E o que faltou a gente falar aqui, assim, faltou a gente falar muita coisa, mas de essencial também a gente poderia pensar nas automações. Existem algumas automações e as principais que eu trago aqui para vocês hoje são as de campo de fórmula, são os fluxos e são as regras de validação. Um campo de fórmula, todo campo de fórmula ele é preenchido automaticamente a partir de um critério. Vamos supor que esse campo data, ele seja preenchido sempre com a data de hoje. É regra que todas as vezes que eu cadastro um imóvel, ele precisa ser preenchido com a data de hoje. Então, em vez de eu digitar à mão, igual na hora que a gente criou ali o cadastro do imóvel, a gente preencheu à mão a data, esse campo de fórmula, com o nome de rótulo, ele vai ter dentro dele, na parte da configuração, uma fórmula que vai dizer que a data a ser preenchida é igual a hoje. Então, ele já vai vir preenchido com a data de hoje. O que o campo de fórmula faz? Produtividade. Você não precisa preencher esse campo, ele já vai vir preenchido automaticamente à medida que, pela minha regra de negócio, o cadastro precisa de ter um campo de data e esse campo de data sempre precisa ser preenchido com a data de hoje, que foi a criação do cadastro. O Flow ele pode também fazer o preenchimento automático de campos. Um exemplo, o Flow faz infinitas automações, mas um exemplo muito básico é pensar que ele pode trazer um campo preenchido com informação a mais. Por exemplo, aqui no imóvel, para mim, na hora que eu for pesquisar aqui, tá vendo que ele me traz uma lista relacionada, uma lista de visualização dos registros que eu tenho dentro de imóvel? Vamos supor que só a 1 e a 2 não seja suficiente. Eu preciso que aqui também venha, por exemplo, o nome do proprietário, junto com o código do registro desse imóvel, eu preciso que aqui do lado, separado por um tracinho, eu tenha o nome do proprietário. Então, eu consigo criar uma automação que vai dizer o seguinte: quando você criar um cadastro de imóvel e salvar, eu quero que junto do campo imóvel ele receba o nome da End Young, que é através, separado por um traço, o nome seja salvo com o nome da proprietária End Young. Então, em vez de você fazer à mão, copiar esse nome e colar aqui no nome imóveis, o fluxo ele vai ser acionado quando você salvar esse cadastro desse imóvel e quando ele for acionado, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a informação do campo proprietário do imóvel e vai somar à informação que está no campo imóveis, de forma que quando você vem aqui no objeto, ó, cliquei aqui no objeto imóvel, eu veja 0001-End Young, 0002-End Young. Esse é um exemplo de uma automação que o fluxo faz, né? Ele adiciona informações a um campo que gera também produtividade, facilita sua pesquisa aqui na lista de visualização, e você pode determinar infinitos critérios para facilitar mesmo o uso, a sua utilidade ali do sistema. A regra de validação, ela diz o seguinte: quando o valor for acima de 500 mil, eu não posso deixar de preencher o estado. Exemplos bobos, assim, né? Exemplos até fora de contexto, porque a gente tem pouco campo aqui para exemplificar. Mas a regra de validação, ela é assim. Quando você cria regras, se todas as regras forem atendidas, a regra de validação vai bater e vai subir uma mensagem de erro dizendo: para imóveis com valor acima de 500 mil, você é obrigado a preencher o campo estado, porque ele é um campo que ele não é obrigatório. O campo obrigatório, ele vem com um asterisco vermelhinho aqui, né, que atende aqueles critérios de obrigatoriedade que a gente já conversou.
Então, se ele não é obrigatório, eu posso deixar ele em branco. Agora, eu estou estabelecendo um critério que, se esse imóvel tiver um valor acima de 500 mil, eu sou obrigada a preencher o campo estado. Então, se eu tentar salvar esse registro com o campo estado vazio, sendo que esse imóvel é mais de 500 mil, eu vou receber uma regra de validação. Vai subir uma mensagem de erro que vai dizer: você é obrigado a preencher o campo estado para conseguir salvar esse registro, por exemplo. Então, a regra de validação também tem um objetivo de higienizar os dados, de estabelecer regras de preenchimentos, critérios, visando o que no final? Um sistema limpo, um sistema que seja fácil de usar, um sistema que te lembre de algumas regras quando você estiver distraído ali utilizando o sistema, para que no final você tenha o essencial preenchido de forma correta dentro de um cadastro, por exemplo, de um imóvel ali no nosso exemplo que a gente trouxe hoje. Então, esse seria o conceito de modelagem de dados. Eu espero que vocês tenham entendido. É um tema muito importante para quem está estudando ou para quem pretende estudar Salesforce, entender como que a gente precisa imaginar a estruturação da forma como as informações vão entrar no sistema, como que elas vão ser organizadas, porque isso vai dizer muito acerca da facilidade com que o usuário do sistema ele vai utilizar futuramente. E também, quando você cria muitas regras e automações, pode acontecer de você também até travar o sistema, até atrapalhar. Então, a modelagem de dados também vem para estabelecer um equilíbrio entre o que realmente você precisa ter em termos de campos, em termos de automações, em termos de recursos, para que não falte, para que a sua informação ela seja higienizada da maneira correta e também para que não se exceda, para não atrapalhar o seu trabalho, para não travar o sistema, e enfim. Então, esse é o vídeo de hoje e espero que vocês tenham gostado.